Bom dia, senhor presidente. Uma declaração senhoras de líder e ao senhores PSDB, vereadores presidente. e a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais. E o meu abraço também a todos que sempre, juntamente conosco, quando podem, estão no plenário acompanhando as deliberações aqui da nossa Casa Legislativa. Senhores vereadores e vereadoras e que nos acompanham pela TV Câmara, nós sabemos o quanto é de extrema importância o trabalho que cada um dos senhores e senhoras conduzem para o bem da população. Mas, aproveitando o ensejo e falando da situação e das notícias da Comissão de Ética, precisamos entender que, naquele momento que foi instaurado aquele processo, existiu um presidente e uma comissão e uma subcomissão. E qual foi o relatório do relator? Pelo arquivamento do processo. Então, teve todo o tempo para que ambas as partes pudessem apresentar as suas defesas, as suas alegações, a qual não foi feita. E o processo transcorreu todo o tempo e foi dado por encerrado. O que faltou foi que obtivessem os votos de maioria para a resolução total de um parecer para que viesse fechar o veredito. E foi o que aconteceu no dia de ontem. Mas eu não quero me entrar muito nesse assunto. Eu quero entrar num assunto de nós estabelecermos as situações, a verdade, e não usarmos de situações como essa, que do meu modo de pensar é constrangedor, porque quando eu falo em ter respeito com as pessoas, a qual eu tenho respeito para com as pessoas, a qual eu sou totalmente desacordo a falta de respeito às pessoas, o vereador Rafael Bueno, a qual eu quero fazer a menção, com todo respeito à vossa pessoa, mas, vereador Rafael, como que o senhor pode dizer que respeita as pessoas, que é com as pessoas de extremamente de vulnerabilidade social, que o senhor acompanha as pessoas no bairro? Todos os vereadores aqui também fazem esse papel. O senhor não pode se utilizar de uma situação como essa, a qual nós estamos aqui debatendo, para dizer que é defensor dos menos favoráveis, ou das pessoas que não tiveram na vida uma oportunidade. Quando o senhor diz que existe um colui, ou isso, aquilo, quando o senhor diz que é uma falta de respeito com uma pessoa idosa, eu quero lhe trazer a memória, porque às vezes a memória é curta, de como que o senhor diz ser uma pessoa respeitosa com as pessoas, e principalmente com as pessoas idosas, a qual em outro momento o senhor ameaça uma pessoa de idade com um tijolo. Então, me parece que vai totalmente ao contrário. Prega uma coisa que não vive. Fala de uma coisa que não demonstra. Mas eu entendo, porque muitas das vezes o seu discurso, ele não é com uma crítica à administração, é algo pessoal entre o senhor e o prefeito Daniel Guerra, a qual não quero entrar em mérito. Até porque não estava aqui junto com os senhores na outra situação legislativa, então é uma coisa particular dos senhores. Muitas das vezes fala de respeito, mas
Quem nunca se excedeu? Quem nunca, muitas das vezes, no calor do discurso, faltou com a verdade ou com a respeitabilidade, ou até mesmo em atribuir em seus discursos o credo religioso de um ou de outro vereador ou de qualquer pessoa em particular no plenário? Aí eu faço uma pergunta: será que a gente também não poderia fazer aqui a plena colocação que muitas das vezes, da forma que se fala, da maneira que se fala, não poderia ser considerado também como intolerância religiosa? Mas eu compreendo a Vossa Excelência, que às vezes no calor do discurso, o senhor fala o que pensa, mas às vezes não gosta de ouvir o contraditório. O senhor tem, muitas das vezes, que rever, vereador Rafael, a forma do que o senhor fala, porque eu, particularmente, não tenho nada contra a Vossa Excelência como qualquer outra pessoa. Mas, às vezes, a forma que se fala e se coloca as coisas, parece que a Câmara de Vereadores trabalha num processo de discutir entre os pares, de ofender entre os pares, e que, se fosse analisar, de utilizar, então, muitas das vezes, no calor do discurso, nas palavras que são colocadas, o senhor imagina o senhor ofender um parlamentar, um colega seu, com, às vezes, com palavras não totalmente éticas? Aí eu pergunto, presidente, eu poderia me utilizar então dessas ofensas usando o regimento interno? Porque o regimento interno diz que todo vereador tem imunidade o quê? Parlamentar. Então, quer dizer, a ofensa, em outras palavras, pode ser feita para com os companheiros por se utilizar da imunidade parlamentar, mas como o senhor mesmo mencionou, e o seu Marciano, a qual eu tenho um grande apreço, a qual quero deixar bem claro aqui para todos os senhores e senhoras, que como estive como secretário da Habitação, nós recebemos todos os presidentes de bairro de Caxias do Sul. E principalmente o seu Marciano, a qual tenho muito apreço e respeito. Porque se hoje está acontecendo melhorias no bairro Quênio, como muitas das vezes tem uma distorção dizendo que existe uma retaliação e que não está sendo feito nada lá, não é verdade. Se hoje está tendo lá um muro de contenção, se hoje lá no bairro Quênio está sendo concluído uma escadaria de acesso àqueles moradores, nós temos que enaltecer aqui o presidente Marciano pela sua luta como um presidente comunitário. Nós estivemos em Brasília para alcançar aquele recurso que estava praticamente perdido, e na conversa com o seu Marciano e com alguns moradores naquela época, ele também nos remeteu à ideia de que precisava uma escadaria no lado oposto no bairro, que condiciona que aqueles pedestres, que aqueles moradores pudessem ter acesso à escola e também ao UBS. E nós trouxemos isso para a sessão de Arquitetura e Engenharia na época da Habitação, a qual, conversando com a Secretaria de Habitação ainda essa semana, acho que foi no dia de segunda-feira, e eles me deram uma boa notícia que estão fazendo um projeto e com recursos próprios estarão viabilizando aquela escadaria para condicionar aquelas pessoas do bairro Quênio a ter o acesso de melhoria. Então não existe retaliação. O que existiu, na verdade, senhoras e senhores, a minha opinião é que se houve uma excedência tanto da parte do vereador Chico Guerra, como também do seu Marciano, em diversas vezes nas sessões, com palavras de alto escalão, naquele calor
de sua defesa e suas menções, se utilizando das suas proposituras. Então, eu gostaria de deixar isso registrado e dizer que todos os senhores e senhoras podem contar conosco. Muito obrigado. Uma declaração de líder solicitada pela